Olá, muito bom dia a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos à nossa programação para comemorar o mês da inovação. Eu sou Marina Mendonça, eu sou sócia, diretora de comportamento e cultura aqui na Tropos Lab. Hoje eu vou mediar junto com esse grupo de pessoas especialistas no tema que a gente vai discutir aqui hoje. E gostaria de começar apresentando para vocês a Tropos Lab. Então, a Tropos é uma empresa de inovação. Costumo dizer que onde existe a inovação, onde está acontecendo a inovação, lá está a Tropos. A gente atua em vários formatos, com vários públicos. Então, a gente trabalha com a inovação para intraempreendedorismo, para a inovação aberta, com intraempreendedores, com empreendedores que estão, às vezes, aspirando a empreender, às vezes já estão na quinta, sexta tentativa, né? Então, é bastante diverso e é bastante, na verdade, muita história para contar nesses últimos 10 anos de Tropos Lab. Além disso, eu gostaria de começar dizendo que eu estou muito feliz de estar participando mais uma vez de mais uma edição desse mês da inovação, que é um momento que a Tropos para compartilhar essas experiências que a gente tem no nosso dia a dia, com tantos projetos diferentes, com tantas ideias diferentes. Então, a gente para e vem aqui ter esses momentos para compartilhar, para discutir com outros especialistas aqueles temas que a gente acredita que são importantes para quem está nesse momento pensando em inovação, seja porque está liderando uma área de inovação, seja porque está pensando em empreender. Então, é esse o momento que a gente vem aqui e prepara com muito carinho, convida pessoas que estão realmente muito inseridas nesses temas. E hoje a gente vai falar de educação empreendedora, quais são as habilidades, competências, o que é importante a gente pensar quando a gente está falando de empreendedorismo, de inovação ou desse mundo em transformação que a gente está inserido. E eu acho que ninguém discute, né, o quanto o mundo está realmente se transformando. Então, para começar, a gente vai se apresentar e aí eu queria pedir que cada um falasse 3 aspectos da sua apresentação. Então, quem é você, com que você tem trabalhado e qual que é o seu público. E eu já vou começar aqui fazendo essa primeira apresentação. Como eu disse, eu sou Marina Mendonça, eu trabalho aqui na Tropos Lab, sou sócia, diretora de comportamento e cultura, e hoje eu estou equilibrando 2 atuações, assim, acadêmica e mercado, né? Então, fico uma carreira híbrida, tem muitos desafios. Então, nesse momento, eu estou finalizando um doutorado na área de cognição e comportamento, mais especificamente trabalhando com educação empreendedora. Na Tropos, o meu dia a dia é desenvolver projetos, desenvolver metodologias que tenham por objetivo o comportamento das pessoas, então o desenvolvimento das pessoas. E educação empreendedora é, de fato, um tema muito querido por mim, né? Um tema muito especial na minha trajetória, na minha carreira. E o público com o qual eu atuo, posso dizer que são empreendedores de diversos tipos, seja intraempreendedor, seja início de trajetória empreendedora, seja pessoas já muito experientes, com muita já história para contar. Então, basicamente, o meu dia a dia é interagindo com empreendedores. E só por uma questão aqui, antes de passar a palavra para vocês também, hoje é dia do empreendedor, então não podia ser mais simbólico e mais especial para a gente começar a inaugurar esse mês da inovação, que vai ter uma série de eventos aí muito, muito especiais, tá? Então, por favor, se apresentem também para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo. Então, só para a gente se organizar aqui, vamos lá, Paulo? Opa, obrigado, Marina, muito obrigado. Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, principalmente nesse dia, né, Marina, como você colocou, mês da inovação, dia do empreendedor, dia da pequena empresa, e estar aqui com pessoas tão especiais assim, né, que fazem parte aí da história da inovação do Brasil
História da Inovação de Minas Gerais e pessoas tão especiais para mim, que são vocês que estão aqui. E, bem, eu sou Paulo Renato, atualmente eu estou na Gerência de Inovação do Sebrae Nacional. A gente tem uma atuação em todo o Brasil, impulsionando a inovação por meio das pequenas empresas, né? E aí, às vezes, a gente pensa que, no nosso caso aqui de trabalho, né, que é o meu dia a dia, a gente só trabalha com as startups, as empresas de alta tecnologia, mas também nós temos que lembrar, né, Marina, da inovação para as pequenas empresas tradicionais, que é a grande parte das empresas, das empresas que geram empregos e divisas no Brasil, né, e que são, às vezes, os empreendedores que mais desconhecem a inovação e mais precisam. Então, né, hoje eu tenho uma atuação muito grande em criar ferramentas, produtos e serviços adequados àquelas pequenas empresas de base tradicional e também as startups e empresas de alta tecnologia. E, para finalizar, o lugar que a gente consegue melhorar e desenvolver essas empresas são os ecossistemas, né, Felipe? Que ele conhece tanto, participa, desenvolveu, que são aí esses ambientes que permitem aí a troca de conhecimento, a troca de informação, para crescimento e desenvolvimento das empresas. Então, é um pouquinho aí do trabalho, viu, Marina? Então, agradecer a todos vocês e vamos aí para poder contribuir com todos vocês e o nosso público que está nos assistindo. Muito bom, muito obrigada, Paulo, por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Obrigada pela apresentação. Então, agora eu vou chamar a Dani também para se apresentar. Oi, pessoal, prazer estar aqui. Estou muito feliz e honrada em fazer parte desse time, nesse bate-papo hoje, com pessoas especiais da minha vida, da minha trajetória, Paulo, Renato, Felipe e Tropos Lab, né? Porque foi onde tudo começou na minha carreira. Eu sou mineira de Itabirito e acredito que educação, tecnologia e empreendedorismo podem mudar a vida das pessoas para melhor. Eu trabalho desde 2010 com esses dois queridos aqui, fomentando inovação e empreendedorismo digital pelo Brasil. E, atualmente, eu estou como CEO do Orb Conecta, que é o principal hub de inovação e empreendedorismo digital de Minas Gerais. Estamos localizados em Belo Horizonte. E quero compartilhar com vocês que o Orb ele é um dos 5 primeiros hubs de inovação do Brasil, que surgiu a partir da vontade de uma comunidade empreendedora. E aí, quando a gente tem uma comunidade forte e leal ao que ela quer, aos seus propósitos, consegue fazer qualquer coisa e o Orb é resultado disso. Então, é a comunidade São Pedro Vale que se conectou às grandes empresas mineiras, como Inter, MRV e Localiza, para fazer esse hub de inovação acontecer. E o que a gente tem de mais especial no hub de inovação são as pessoas, qual que é a potência que a gente tem a partir da conexão dessas pessoas. No Orb, a gente trabalha focado em startups. Nós temos uma frente de trabalho onde nós queremos apoiar as startups em fase inicial, onde nós queremos ajudar a ter os novos cases de sucesso de Minas para o mundo. Nós também ajudamos as grandes empresas, inclusive em parceria aqui com a Tropos Lab, na sua jornada de inovação aberta. Temos métodos personalizados de conexão startup, grande empresa, e também um braço voltado para a educação, que é o Orb Academy, onde nós queremos ser uma referência, um epicentro em formação de novos profissionais com habilidades digitais. Quero também agradecer a oportunidade de estar aqui com a Maria Carolina, que eu conheci hoje, né? E muito prazer estar aqui com vocês, espero contribuir com esse bate-papo. Obrigada, Dani. Vou chamar agora também a Maria Carolina para se apresentar. Olá, pessoal, bom dia. É uma alegria assim, estar aqui com vocês. Uma alegria, queria agradecer demais o convite, que eu aceitei com muita honra mesmo. E eu falo aqui do lugar, gente, eu achei isso... não poderia ser diferente com a Tropos, né? Discutir educação e trazer, inovar também na discussão. Então, eu falo aqui do lugar da educação básica, e eu acho isso importantíssimo, que a gente discuta isso de onde a semente vem, né? Então, eu sou Maria Carolina, hoje eu faço a direção de inovação em processo de aprendizagem da Casa Fundamental, eu sou cofundadora da Casa Fundamental. A Casa Fundamental é uma escola de educação básica aqui em BH, em Belo Horizonte, na região da Pampulha. A gente atende crianças de 2 até 14 anos, então bem ali, desde a educação infantil, as primeiras séries do ensino fundamental.
A Casa Fundamental nasceu, eu vim de uma família, gente, de educadores. Meus pais fundaram uma escola para que eu e meus irmãos pudéssemos estudar a vida inteira. E aí nós, irmãos, nós decidimos também, há 7 anos atrás, começar um novo caminho em educação, justamente para ressignificar esse modelo tradicional que a gente entende, e hoje eu acho que mais entendi há 11 anos atrás, e a gente tem certeza que precisa ser ressignificado, né, para a gente, de fato, conseguir servir essas crianças, adultos do futuro, de forma mais adequada em relação a habilidades e competências. Então, a Casa Fundamental vem disso, nós ficamos alguns anos estudando profundamente metodologias contemporâneas de aprendizagem, e depois viajamos o mundo, e voltamos para Belo Horizonte para fazer uma escola brasileira contemporânea, e essa escola é a Casa Fundamental. Então, a gente inaugura ali metodologias e processos ligados a ensino e aprendizagem, ou a metodologias mais contemporâneas de aprendizagem, e a gente tem tido sucesso nisso, fico muito feliz também desse lugar da Casa Fundamental no Brasil. A gente ganhou alguns prêmios, tanto de arquitetura, quanto em relação às nossas estruturas metodológicas dentro e fora do Brasil, em algumas universidades dos Estados Unidos, e Columbia foi uma delas. E hoje eu trabalho diretamente com professores, crianças e pais, né? Então, eu estou ali no dia a dia desenvolvendo metodologia, aplicando, pesquisando a respeito do que funciona melhor para que as crianças aprendam mais e melhor. É isso, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Acho que dispensa comentários, né, a relevância de educação básica aqui nessa discussão, então não podia faltar. Muito obrigada por aceitar também. Aqui na Tropos todo mundo é muito fã da Casa Fundamental, então seja muito bem-vinda aqui na discussão. E para encerrar as apresentações, Felipe, por favor. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Fico feliz de estar num painel tão relevante, tão diverso, com pessoas muito, muito queridas. Maria Carolina e Maria Mendonça estou conhecendo hoje, mas Dani e Paulo Renato também fazem parte da minha história empreendedora em muitos anos, de muitas formas, né? Então, é ótimo poder rever vocês. Eu falo de alguns chapéus, né, hoje eu divido entre alguns chapéus. O principal deles, eu sou fundador, né, e CEO da Sirius, que é uma escola de tecnologia, agora a gente virou faculdade. Eu falo que é um sonho antigo, assim, quase 15, 20 anos atrás. Paulo Renato sabe disso, que a gente falava que queria criar a Universidade do Futuro, né, com a inovação e tudo mais, lá na época do Instituto de Inovação. E hoje, na Sirius, a gente está tirando esse sonho do papel, né? Estamos construindo a Universidade do Futuro de verdade, pensando em novos modelos, né? Assim, a gente vem de um modelo de ensino superior que, na minha opinião, está muito ultrapassado, está muito longe do que ele deveria ser. E a gente está construindo na Sirius, a partir de inovação e tecnologia, um modelo de universidade, né, de ensino superior voltado para o futuro. E, além disso, eu sou presidente da Associação Brasileira de Startups. Então, atuo muito com uma visão de ecossistema, né, ajudando a desenvolver os ecossistemas locais. Né? A gente trabalha aí com mais de 100 comunidades de startups pelo Brasil, fazendo conexão, ajudando a desenvolver, né, a cultura empreendedora, conectando com investidores, promovendo eventos e também sendo a voz das startups junto a outras instituições, junto ao governo. Então, é um trabalho super importante para fazer a inovação da semente, né, prosperar aí no Brasil. Sou também pai do Luiz, de 9 anos, quase 10, e isso me faz extremamente preocupado com a educação de base. Quero ouvir muito a Maria Carolina aqui. Enfim, vai ser um prazer participar desse bate-papo com vocês. Muito obrigada, Felipe. Então, vamos começar as nossas discussões e trazer as nossas contribuições a respeito de educação empreendedora. Então, assim, convido vocês para trazerem mesmo as percepções. Vamos tentar não trazer mais do mesmo em relação ao assunto. Então, vamos tentar trazer aquilo que realmente talvez a gente não tenha visto discussões sobre. Vamos
puxar nesse sentido. E vou começar, então, com o Felipe e com a Maria Carolina, que falaram sobre universidade, do futuro, falaram da educação básica. O que vocês veem enquanto habilidades importantes, ou no presente ou no futuro próximo? Assim, quais são as habilidades que estão aí como ponto assim, principal, que precisam ser desenvolvidas ou na universidade do futuro ou na educação básica? O que vocês pensam sobre isso? Eu vou puxando a fila aqui, Felipe, porque aí a gente continua da educação, a gente faz o contínuo formativo, né? Começa a educação básica e termina lá no superior. Marina, ouvindo você dizer isso, eu fiquei pensando assim que o que a gente faz, na verdade, na educação básica na verdade, consolidar as habilidades do futuro, né? Assim, então, o que a gente... É interessante porque o tempo inteiro a gente está ali no presente, mas a gente se relaciona e projeta vida e futuro, né? Quem trabalha com educação de crianças pequenas, assim. Então, esse é um movimento que a gente já está acostumado a fazer, é o nosso dia a dia, na verdade, né? É isso que a gente faz. Mas, respondendo a sua pergunta, sendo mais objetiva, assim, isso é algo que, quando a gente construiu a Casa Fundamental, a gente tinha isso muito dentro da gente. Primeiro que o nosso nosso objeto de trabalho é a aprendizagem, né? Isso pode parecer óbvio quando a gente fala de educação, mas não é muito quando a gente pensa no modelo tradicional, que eu vou ser assim, bastante direta, que faliu, né, gente? Assim, ele, de fato, serviu a um mundo moderno que não existe mais. Mas o foco não era exatamente em aprendizagem, né? Era em treinamento, em desenvolvimento muito baseado nessa obsessão tecnocrática, né, que a gente tinha e ainda tem. Eu falo que o problema não é o modelo tradicional, mas é a gente ainda insistir nele, né? Mas falando dessas habilidades, e tentando ser assim, eu acho que primeiro, pensando na prática empreendedora, eu acho que as técnicas, a gente deveria focar nisso, né? Então, você tem um rigor técnico mesmo, saber questões desde das questões de financeiro, uma lógica de negócio, isso é importante. Mas eu trago aqui 3 outras habilidades que a gente, inclusive, vem discutindo muito internamente dentro da escola, sobretudo em como a gente desenvolve isso. Eu primeiro vou falar o que, e depois, talvez, no começo aqui da nossa fala, na continuação, a gente possa falar no como, que é exatamente o que a gente tem gastado mais tempo do que discutir exatamente quais são, mas como a gente desenvolve essas habilidades, né? Então, eu vou trazer 3, para não perder muito tempo e passar para o Felipe, que eu quero ouvir também. Primeiro tem que eu entendo, assim, gente, tem a ver com uma questão de metacognição. Eu adorei saber, Marina, que você está nessa área. E isso, quando a gente fala de metacognição, a gente está falando mais tecnicamente do que muito se discute no meio do empreendedorismo sobre lifelong learning, né? Então, o que significa lifelong learning? É exatamente a gente desenvolver nas crianças a condição delas entenderem como elas aprendem mais e melhor, né? E delas pensarem ou terem consciência de como se dá o processo de aprendizagem, inclusive, de pensar sobre o pensamento. E existem técnicas para isso. Por exemplo, na escola a gente desenvolveu nos últimos 4 anos um programa de pensamento computacional e lógica de programação. Eu sei que isso é muito festejado, por exemplo, em escolas, né, como talvez um grande confete para atrair pai para fazer matrícula. Mas na Casa Fundamental, por exemplo, a gente entende, claro, que a programação é uma linguagem importante do século XXI, mas ela entra justamente para a gente conseguir desenvolver habilidades metacognitivas, ou seja, quando as crianças desenvolvem lógica de programação e pensam a respeito de como eu posso ali pensar a respeito daquela lógica de programação, daquele sistema, eu estou ali fazendo exercícios metacognitivos, né? Então, eu acho que a metacognição, voltada a essa perspectiva mais técnica do lifelong learning, eu acho importante. Um outro ponto aqui é em relação à comunicação. Outro dia eu estava num grande evento de marketing digital aqui em BH e uma pessoa que eu gosto muito falando sobre marketing digital disse que a influência, eu achei isso muito curioso, a influência é a nova habilidade do século XXI. E aí eu faço uma correção em relação a isso. Eu não acho que seja a influência, mas a comunicação continua sendo uma habilidade fundamental para o século XXI. Né? E isso pode parecer óbvio, mas eu vou dizer o tanto que
É óbvio porque o empreendedor ou uma pessoa que tem ideias, que precisa colocá-las no mundo, ela precisa saber comunicar essas ideias. E para a aprendizagem também isso é importante. A gente aprende mais quando a gente compartilha os nossos processos. Então, saber se comunicar, fazer se entender, interagir de forma qualificada, isso é importante. Só para vocês terem uma noção do tanto que existe um descompasso entre essa importância da comunicação e que a gente desenvolve em escola, educação básica, gente. Não sei se vocês sabiam, a educação formal tem uma base nacional comum curricular, BNCC. E a BNCC tem um grande gap. Ela não foca em textos orais. Não tem textos orais na BNCC. Então, as crianças têm um trabalho muito próximo, né, e profundo em língua portuguesa, em textos escritos, mas não em textos orais. Então, como a gente qualifica a comunicação se na base a gente não discute técnicas de textos orais? Então, por exemplo, lá na Casa Fundamental a gente tem um currículo próprio, um material próprio para isso, né? E a terceira habilidade eu queria trazer, que é uma perspectiva da criatividade, mas não como habilidade só, mas como essa perspectiva da mobilização criativa. Isso, alguns cientistas da aprendizagem que a gente gosta muito, estuda estruturas na Casa Fundamental, eles são muito categóricos, gente, quando eles afirmam que a gente aprende mais e melhor quando a gente constrói ativamente, quando a gente cria algo e compartilha isso. Então, essa mobilização criativa é fundamental para processos de aprendizagem, né? Então, eu entendo essas 3 habilidades aqui, queria puxar o fio, que é metacognição, comunicação, mobilização criativa. Pode seguir, Felipe. Muito bom. Tem alguns pontos aqui que eu queria puxar, e aí acho que eu vou começar, talvez, trazendo da educação básica para frente. A gente está no mundo, enfim, em constante transformação, de forma acelerada, com tecnologia, e que essa transformação ela acontece quase que numa exponencial, e o que a gente vê é que estamos vindo de um modelo tradicional que avança de forma linear, né? Então, eu tenho uma frase que nos nossos fala que toda a revolução industrial, se a gente olhar na história da humanidade, passa por uma revolução educacional, né? E a gente está vivendo uma grande revolução, uma nova revolução industrial na sociedade, e a educação continua ainda, né, com aquela mesma base da primeira revolução industrial, né, onde a gente precisava, a gente queria formar operários, né, que entendessem do padrão. Então, esse modelo, o professor como detentor do conhecimento, os alunos calados, olhando um enfileiradinho na nuca do outro, para aprender a única resposta certa e passar na prova, assim. Servia aquele modelo e certamente não serve para o tipo de necessidade que a gente tem hoje, né? Onde a gente tem uma tecnologia que avança de uma forma absurda e que está cada vez mais substituindo esse trabalho mais braçal, mais operacional, mais repetitivo. Então, a gente não precisa mais formar pessoas para isso, né? A gente tem que formar pessoas justamente para sair desses padrões, né? E aí, pensando nas habilidades, né, desses seres humanos, desses profissionais do futuro para inovação, eu criei um acrônimo que eu chamo de KKK, o KKK, que é o primeiro K de criatividade e autonomia. Então, eu preciso criatividade, né, no sentido de perceber as condições, criar um novo, e autonomia, de fato, não esperar, né, alguém dizer o que eu tenho que fazer, ser autônomo para propor e construir, né, novas ações, atitudes. O segundo K de colaboração é adaptabilidade. Então, né, conseguir colaborar e conseguir se adaptar ao ambiente que muda o tempo inteiro. O terceiro K de conexão e afeto, ou, por que não dizer, amor mesmo, né, que é uma das coisas que vai ser mais difícil das máquinas conseguirem copiar na gente, né? Então, conexão, né, acho que tem um pouco a ver com o que a Carolina falava, né, essa capacidade de comunicação. Então, como é que a gente
se conecta com o outro, e aí também, num campo mais amplo, uma empresa se conecta com a outra, no final do dia, e isso vem muito através de um senso de propósito, né, de afeto, de empatia, que a gente precisa construir. E quando eu olho para essas habilidades, a escola tradicional, ela quase que ela tem um sistema que foi feito para justamente tirar elas, né? Não seja criativo e autônomo, sente aqui, fique olhando para o professor e obedecendo o que é pedido, fazendo pedido, né? Você não se adapta, colabora pouco, tem pouca conexão e quase que desumaniza, né? No sentido do afeto. E é claro que a gente vem evoluindo nesse sentido, mas acho bastante importante falar da necessidade dessas habilidades. E aí, quando a gente vem para o mundo do ensino superior, a gente tem, além de uma falta, né, desse tipo de habilidade, uma série de falhas do próprio ensino básico do ponto de vista de conteúdo, né? No Brasil, a gente tem uma formação que ainda é muito falha, e aí para a gente que tem uma faculdade de tecnologia, é super difícil a gente precisa buscar várias formas de nivelamento, seja na interpretação de texto, raciocínio lógico matemático, porque as pessoas não chegam do ensino médio prontas com esse tipo de conteúdo como deveriam, para, por exemplo, aprender programação. E aí, entrando um pouco mais no modelo do ensino superior em si, ele está extremamente compartimentado, né? Então, você vai ter um modelo que é todo baseado em diferentes disciplinas fragmentadas que em algum momento vão fazer sentido. Muitas vezes não fazem, né? Mais de 50% dos estudantes do ensino superior, eles terminam a formação perdidos, sem saber o que vão fazer agora e sem entender como eles vão aplicar aquilo que eles viram na faculdade. Isso, 56%, é um dado meio alarmante, eu diria. E na Sirius a gente busca um modelo de aprendizado que, ao invés de ser baseado em consumo, né, vou consumir conteúdo, vou ser apresentado, ele é baseado em criação. Então, ao invés de ter um conjunto de disciplinas que aquele estudante vai percorrer, eu tenho um conjunto de desafios que esse estudante precisa entregar. E ele ou ela vão aprender, né, a partir do desafio. Então, eu não vou cursar estatística 1, estatística 2. Eu tenho um desafio que é entregar, né, resolver um problema real, e a gente tem parceria com várias empresas, inclusive, que trazem problemas reais, empresas e organizações. E aí eu vou aprender o tanto de estatística necessário para conseguir resolver aquele problema, né? Por exemplo, de como eu organizo melhor as informações, o atendimento de saúde de um hospital a partir dos dados de entrada dos pacientes. E aí, um pouquinho de estatística vai ajudar. Então, essa mudança, ela traz mais possibilidade de criatividade, mais sentido para o processo de aprendizado, ela traz mais conexão, né, com a sociedade, com os problemas reais, ela necessita de colaboração, né, e traz um processo de aprendizagem muito mais conectado com o mundo real e com a aplicabilidade. E à medida que a gente vai avançando, né, no final eu tenho um estudante com um portfólio de projetos que ele desenvolveu, projetos reais, né, e a partir disso ele navegou numa grade de disciplinas, às vezes sem perceber, né, preenchendo ali aquele ponto dos conteúdos que precisavam ser trabalhados tecnicamente, mas também desenvolvendo muitas outras habilidades socioemocionais. Muito bom. Eu acho que assim, tanto o Felipe quanto a Maria Carolina traz para a gente um aspecto que é muito importante quando a gente está falando de habilidade, que é assim, não é sobre quais são as habilidades que a gente gostaria que fossem importantes. Parece que tem um ambiente aí, um mundo em transformação, que ele vai dando sinais para a gente de quais são essas habilidades, né? Como que a gente pode aumentar a probabilidade da nossa interação ser funcional, ser de sucesso
com esse ambiente que a gente vai encontrando ao longo da nossa vida, né? E interessante também que, assim, quando a gente está falando de, tá, então quais são as habilidades do presente, quais são as habilidades do futuro? Existem aquelas que são importantes sempre, né? Então, o Felipe citou adaptabilidade, Maria Carolina citou comunicação, são habilidades que foram selecionadas em milhões de anos, né, na nossa espécie, que trouxeram a gente até aqui e que parece que vai continuar levando a gente para o futuro. Mas existem outras habilidades também que vão surgindo, que são novidades. Então, aprender sobre o mundo digital, como que a gente faz isso, análise de dados, enfim, essas outras habilidades que vão ganhando valor a partir dessa transformação de mundo. E aí, o que acontece? E aí eu já vou entrar na próxima pergunta, então. Tudo isso faz com que aquela história de carreira, de trajetória, ela se torna muito mais fluida, né? Ela vai perdendo aquela coisa assim, tá, eu entro na escola e eu já sei o que eu vou fazer uma faculdade, vou ter aquela profissão, vou ficar 40 anos ali, esquece, assim, isso parece que não tem tanto sentido mais. Então, vou perguntar para a Dani e para o Paulo como que eles enxergam os impactos destas habilidades nessa história de carreira, assim, né? Nesse contexto de carreira. Sei que vocês acompanham muitas pessoas passando por esses processos, então queria ouvir um pouquinho vocês. Isso impacta mesmo? Isso vai interferir? Isso gera impacto? Então conta pra gente o que vocês percebem. Pode começar, Paulo. Obrigado, Marina. Isso atualmente é uma questão que tem até se transformado num problema. Enfim, a gente já falou de toda essa fluidez aí da mudança na lógica educacional que é necessária, né? Queria, inclusive, adicionar aí a fala da Maria Carolina e do Felipe, trabalhar muito hoje em dia a questão da empatia, né? E da aceitação nesse mundo cada vez mais diverso aliás, na verdade, o mundo sempre foi diverso, né, gente? Acho que agora que isso se torna mais evidente a necessidade de entendimento, de aceitação por parte das pessoas e dos chamados diferentes, digamos assim, né? Mas sobre essa questão, de fato, há uma mudança abrupta no mundo do trabalho, há uma mudança abrupta na forma como as carreiras são desenhadas. Hoje não é mais uma carreira dá uma sensação de um caminho, né? E hoje está muito mais aleatório. E o que às vezes eu percebo, então queria focar num ponto, daquelas pessoas que seguiram toda uma carreira, vamos dizer assim, tradicional numa empresa trabalhando, e hoje se vê nesse mundo tão diverso, tão tecnológico, que de repente eu não tenho mais o meu emprego, né? Aquilo que me dava uma segurança. E aí, depois de 1, 2, 3 anos tentando conseguir um novo emprego ou conseguir empregos que essas pessoas julgam de uma qualidade inferior ao que elas tinham, elas resolvem empreender, que é uma nova carreira, né? Será que essas pessoas estão preparadas do ponto de vista técnico, pessoal, das suas habilidades, do que elas tinham nos seus empregos para carreira no empreendedorismo? O que a gente percebe é não. Porque então são outras habilidades que devam ser praticadas, desenvolvidas, outros comportamentos, como, por exemplo, o de correr e aceitar o risco, porque na minha empresa pode ser que naquele mês deu errado as vendas, deu errado a minha estratégia, talvez eu fique até sem salário. Sei que eu estou falando uma coisa simples, mas é o que acontece no mundo empreendedor, né? Eu consegui lidar com um volume maior ainda de incerteza. Quando eu tenho um emprego, eu tenho uma empresa, de certa forma, já está mapeada um pouco aquela incerteza, ela existe, mas ela já está mapeada. Na minha empresa, no meu negócio próprio, o volume, o nível da incerteza aumenta. Nem todas as pessoas têm capacidade de lidar com a incerteza, porque isso requer, então, muita consciência, muita resiliência, muita capacidade de aceitação das coisas que dão errado, né? E também uma característica fundamental para encarar, digamos, essa nova carreira é a persistência. Porque quando a gente empreende, a possibilidade de tudo dar errado é muito grande, né? De tudo dar errado num dia, de tudo dar errado num mês, de tudo dar errado numa semana é muito grande, né? Ela é quase 100%, gente.
Então, eu ter a capacidade de ter consciência de onde que eu errei e a persistência de continuar, mas, ao mesmo tempo, a flexibilidade de mudar é fundamental para essa nova carreira do empreendedorismo. Então, é a contribuição que eu trago aqui, a reflexão para todos, né? O quanto é difícil e o quanto é, às vezes, doloroso a transição de um sistema de emprego, de CLT, para a transição de um sistema empreendedor, né? E a dificuldade hoje que a maioria dos pequenos negócios está vivendo, aí eu vou só fechar minha fala dizendo, então, já que agora eu estou como empreendedor, qual que é a nova transição? É a transição digital, né? Então, hoje a palavra é, digamos assim, necessária, mas eu às vezes costumo dizer que até da moda é a transformação digital. Mas, gente, nós estamos numa fase, nos pequenos negócios tradicionais, anterior, que eu vou usar o termo aqui, inserção digital. Igual a gente tem que fazer justiça social, a gente tem que fazer a inserção digital. Hoje, as pequenas empresas têm muitas que não têm nem seu ponto ainda lá no Google Maps, né? Não estão presença na internet. Então, daqui para frente, a estratégia dos empreendedores não é só presencial, não é só digital. É importante a gente criar as estratégias híbridas. Eu posso ter minha loja, eu posso ter meu restaurante, etc. tal, mas eu também tenho que estar na internet. Eu também tenho que saber me posicionar na internet, nas diversas trilhas, que eu posso começar aparecendo no Google Maps, depois eu posso começar usando o WhatsApp Business, depois eu posso ter meu Instagram, amanhã meu site institucional e amanhã eu posso estar no Marketplace. Então, essa trilha, que às vezes para nós, alguns que estamos assistindo, são trilhas triviais do mundo digital, para a realidade das 7 milhões de pequenas empresas no Brasil, é muito complexo e muito difícil. Então, essa transição do mundo 100% físico para o mundo digital, a gente vê como uma inserção e uma estratégia híbrida digital presencial. Obrigada, Paula. Paulo, por favor, Dani. Bom, eu fiz uma reflexão sobre até a minha trajetória, né? Muitas pessoas me perguntam como que você chegou aí onde você está. E minha formação inicial é ser pedagoga, né? Então, as pessoas falam, como que você fez essa transição? E, para mim, tem algo que educação é mobilidade social, né? É o que me trouxe até aqui. É muito menos o título e muito mais uma consciência crítica, né, do que acontece no mundo à minha volta e o que eu vou fazer com isso, né? E é uma mudança de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. Então, queria fazer um convite para vocês que estão nos ouvindo refletirem, que a gente precisa honrar quem nós somos, de onde a gente vem, né? Mas ter clareza de onde a gente quer chegar. E quando a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, a gente pode ser intencional com ações no momento presente para construir e nos levar no futuro que a gente quer. Isso, para mim, tem a ver com 3 fatores, né? Eu percebi que, independente do parceiro educacional que eu vou me conectar, seja uma universidade, seja uma edtech, seja um programa online que eu vou me conectar, tem habilidades que a gente precisa desenvolver, que foi muito falado aqui, de se comunicar. Então, à medida que eu fui adquirindo habilidades técnicas e até mesmo digitais, a necessidade de me tornar mais humano, né? De olhar mais para dentro de mim. E eu não falaria de hard skills ou soft skills, mas de quais são as habilidades reais para a vida, né? Porque nós somos um ser completo. Então, para mim, comunicar é fundamental. Aprender a se conectar. Quando a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, a gente começa a se conectar com as pessoas certas. Eu sou fruto aqui de boas conexões com o Paulo Renato, com o Felipe, com a Renata, que está aí nos bastidores. E isso mudou a minha vida, a conexão com pessoas como essa. E para quem me conhece, né, é muito claro o momento que eu conheci cada um de vocês e como que a minha vida mudou. E se relacionar, né? Então, o tempo todo a gente está se relacionando, e a capacidade de se relacionar, ela está muito voltada como que a gente abre o olhar para construir e compartilhar novas parcerias, novas oportunidades de negócio, e até mesmo empreender, seja dentro de uma grande empresa, seja na vida pessoal. Então, queria trazer essas reflexões.
E principalmente nós que somos mulheres, nós não somos ensinadas a fazer network, né? Muitas vezes nós somos polidas, né? E pensando o que as pessoas vão pensar das conexões que nós vamos fazer. Então, a gente precisa ser intencional também e montar a nossa própria rede de networking do que ficar esperando as pessoas nos convidarem para fazer parte de um grupo. A gente precisa ter um plano da nossa carreira, porque ninguém também vai se preocupar em fazer isso por nós. Então, queria trazer essa reflexão aqui. E uma frase que eu gosto muito, que é do Emicida, da música dele Levanta e Anda, né? Que você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se você, né, não correr atrás, não sei quem vai fazer isso. Então, essa reflexão que eu faço, à medida que a gente está tendo essa transformação digital, todas essas necessidades de novas habilidades, seja de aprender novos idiomas, aprender a programar, aprender ciência de dados e tal, a gente precisa voltar para a gente e descobrir onde a gente quer chegar e definir esse caminho, né? E a gente precisa quebrar também em pequenos pedaços. Qual é a atividade, a conexão, o estudo que eu preciso fazer hoje para chegar lá na frente, para alcançar o resultado que eu preciso. Então, essa é a minha contribuição aqui. Muito bom, muito obrigada. Eu acho que a gente começou a falar de habilidades importantes para o momento que a gente está vivendo, começamos a falar de carreira, e aí ficou impossível não falar de empreendedorismo, né? E a gente acabou trazendo aqui como algo natural que parece ser um caminho bastante promissor e que já é uma realidade, né? Então a gente vê muitas pessoas usando o empreendedorismo enquanto um processo mesmo para chegar aos objetivos que ele tem, a uma alternativa de carreira, para fazer uma transição de carreira. E aí eu queria convidar o Paulo e o Felipe para trazer para a gente as percepções deles de como eles enxergam o empreendedorismo no mercado de trabalho. Então, como que vocês têm visto essa questão de ser empreendedor enquanto uma opção no mercado de trabalho? Vamos lá, Felipe. Começa, Felipe? Bora. Pode ser. Então, muito se fala do chamado intraempreendedorismo também, né? Que você, empreender não necessariamente significa abrir um negócio, mas usar ali as atitudes empreendedoras na carreira, né? E eu acho que empreender tem uma série de características. O Paulo falou de correr riscos, o Paulo, enfim, para mim tem muito a ver com tomar a iniciativa, né, com ter uma visão, né, seja ela qual for, de algo que se quer criar, algo que se quer empreender e a partir disso buscar mobilizar os recursos para que aquela iniciativa aconteça, né? E é preciso ter persistência, é preciso saber correr riscos, e todas essas habilidades empreendedoras, né, essas características empreendedoras, me parece que são muito valorizadas no ambiente de trabalho de uma maneira geral, né? Você ter uma atitude empreendedora frente à carreira eu diria, quase que indispensável para a inovação, seja dentro de uma empresa tradicional, dentro de uma outra organização ou dentro do seu próprio negócio. Passa a bola para você, Paulo, para comentar. Concordo com o Felipe, né? Muitas vezes o conceito, digamos assim, do empreendedorismo está associado a criar uma empresa, mas não é só isso. O empreendedor é aquele que transforma o ambiente onde ele está, transforma a organização, transforma a cidade. Nós temos aí vários exemplos de pessoas que mudaram completamente uma cidade, um município, ou aquela comunidade, ou um projeto social que viviam, exatamente por terem dentro delas, né, esse comportamento empreendedor, digamos assim, e muitas vezes não aceitar as coisas como elas são, daquele jeito tradicional, por muitas vezes terem visões de médio e longo prazo e saberem como implementar essas visões. Então, realmente, os empreendedores são aqueles que transformam, né? E aí, quando a gente fala, então, do empreendedorismo como carreira, esse é um ponto também fundamental
e que aí eu conecto lá na primeira pergunta na educação, que isso também não está ainda muito bem endereçado, digamos assim, né? Então, de um lado, realmente, às vezes ainda a gente tem aquela educação cristalizada lá em processos, em produtividade, etc. Já evoluímos muito para uma educação também que é muito mais focada no ser humano, nas habilidades, etc. Como a Maria Carolina falou aqui, ela tem essa vida prática, esse exemplo prático, né? Na liderança aí da escola que ela dirige, mas ainda, lá no fundo, essa educação, ela foi constituída por nós, por pessoas da nossa geração, que fomos formados no emprego, né? Nós não fomos formados no empreendedorismo, nós fomos formados no emprego. Nossos pais, nossos avós foram formados no emprego, né? Toda uma geração anterior à nossa foi formada no emprego. Nós somos exatamente a geração da transição. Os jovens hoje, que estão, se não me engano, com 22 ou 23 anos, são as primeiras pessoas nascidas na era da internet. Então, isso é muito significativo. É muito significativo. E agora que eles estão chegando no mercado de trabalho. Agora que eles estão chegando no mercado de trabalho. Então, a gente é uma geração da transição. E na transição, a gente não tem estruturado nem a fase anterior, nem a fase nova, vamos dizer assim, né? Mas não é questão de uma é boa, outra ruim, mas sim a gente saber mesclar isso. Então, a gente precisa, então, que escolas, universidades e empresas evoluam para o aspecto empreendedor, que tem a ver com mais liberdade, que tem a ver com a autoliderança, que tem a ver com o sujeito tomar posse da própria vida, das suas escolhas, que tem a ver com esse compartilhar, com trabalhar em equipe e tantas outras habilidades, algumas até clichês, mas é importante a gente retomar, porque às vezes elas não são ou explicitadas ou são praticadas. Ou seja, então essa carreira empreendedora não tem como, gente, ela vai ser assim, quase que imperativa já de alguns anos para cá, porque como o mercado de trabalho mudou completamente, a transformação digital assolou as empresas de uma forma sem precedentes na história. A gente vive um desemprego hoje não só conjuntural, como estrutural, de pós-trabalho que não voltarão devido à automação, à inteligência artificial e tantas outras tecnologias. E o mais complexo, né? Esses pós-trabalho não são apenas de pessoas sem uma melhor qualificação. Não estou falando isso como demérito. Ele está pegando todo mundo, talvez assim, arquitetos, médicos, ou seja, várias áreas estão e serão impactadas daqui para frente de uma forma sem precedente. O que vem aí de o nosso problema, gente, não é de tecnologia, não é de revolução tecnológica. Nosso problema é de humanidade. Então, assim, o volume investido de dinheiro em tecnologia é assustador e vai continuar. E o que vai vir pela frente, e o que está em laboratório de pesquisa no MIT, nos Estados Unidos, no Japão, a gente não faz ideia do precedente. O nosso problema é de humanidade, é de preparar as pessoas e humanidade em relação social para saberem conviverem e até sobreviverem nesse mundo onde o empreendedorismo, não tenho dúvida, é uma saída e uma força motriz que pode ajudar muitas pessoas. Muito bom. Eu acho que, assim, ouvindo todos vocês, eu fiquei com a impressão de que a gente está num mundo em que a regra é gere valor, né? Então, a gente tem que gerar valor para a gente se manter sendo útil para essa sociedade, para esse mundo que a gente está vivendo, a gente tem que gerar valor. É quase como se a gente estivesse no primeiro dia de trabalho e a gente já chega lá assim, tá, mas como que eu gero valor aqui? Né? Aquela ansiedade de fazer tudo isso. Nesse sentido, a gente começa a se encontrar com as habilidades de empreender, com as habilidades para inovar, porque parece ser o caminho que tem aumentado a chance da gente gerar esse valor. Por outro lado, eu acho que é tão complexo esse processo que a gente não vai conseguir fazer muita coisa sozinho. Então, cada vez menos a gente consegue
trazer um grande impacto, resolver um grande problema, fazer uma mudança social realmente significativa sozinho, né? Por quê? Porque são muitas habilidades, eu não consigo ter tudo. Eu jamais vou conseguir ser a pessoa que sabe tudo da parte técnica do meu negócio, tudo da parte de gestão, eu sou a pessoa que vem. Então, assim, isso traz para a gente uma noção real de que não dá para fazer nada sozinho, né? A gente precisa estar numa rede que tenha força, que tenha um propósito claro, e isso conecta muito com a ideia de habilidade da influência, né? E eu acho que talvez seja o momento mesmo da habilidade de gerar impacto, né? E como é que a gente faz tudo isso? E aí é onde entra a educação de novo. Então, é impossível a gente falar de fazer essa transição que o Paulo falou. Então, se a gente está numa transição de gerações, se o mundo tem exigido da gente novas habilidades, né? Se ele está funcionando diferente, se eu preciso começar a fazer o que eu não fui treinado para fazer, do que eu preciso? De educação. Então, a educação, ela começa a ser discutida, ela começa a ser relevante de novo, e mais do que isso, impossível fazer alguma coisa sem a educação. E aí eu queria ouvir um pouquinho a Dani, queria ouvir um pouquinho a Maria Carolina, de como que vocês percebem a importância da gente trabalhar a educação para a inovação, a educação para empreender. Qual que é a relevância, quais impactos que vocês veem quando a gente começa a trabalhar isso de forma séria, de forma efetiva, de forma consolidada? Eu vou puxando aqui, Dani, porque ouvindo vocês dizerem, gente, assim, eu queria ficar aqui até à noite para a gente conversar tudo que a gente tem que conversar. E essa é a coisa mais maravilhosa da gente ter a aprendizagem como foco de trabalho, porque é complexo. O processo de aprendizagem é um processo complexo, né, gente? E aí, Marina, pensando assim nessa provocação última que você fez, é interessante porque eu não consigo conceber hoje uma educação que faça sentido no presente, esse é o nosso propósito, desconectado com isso tudo aqui que a gente conversou, sabe? Então, empreendedorismo, a gente entende, e aí eu não estou falando só da Casa Fundamental, mas todas as escolas que tenham esse compromisso. Eu imagino que o Felipe também tenha isso lá no nível da educação superior, né? Então, eu não consigo hoje pensar em educação sem conceber mentalidade empreendedora, entende? Então, é algo comum. Então, assim, não existe, eu acho que não, as escolas e processos, experiências, e aí eu digo, inclusive, corporativa, gente, assim, quem entende processo de aprendizagem hoje não concebe isso sem pensar em empreendedorismo ou na mentalidade empreendedora, sabe? E eu acho que é o que, talvez esse seja um ponto uníssono, assim, em relação às pessoas que entendem educação no tempo presente, né? E aí eu queria, pensando assim, nas 200 milhões de coisas que eu poderia dizer, mas eu queria falar de duas coisas aqui que a gente vê no cotidiano. Eu queria trazer esse olhar do dia a dia, que talvez muitas das pessoas aqui não têm, né? Eu acho, gente, que a função hoje da escola, e eu entendo, vejam só, a escola como um espaço sagrado. É um espaço sagrado, minha mãe fala isso, assim, que recentemente em educação a gente teve que começar a adjetivar a educação que a gente faz, como educação humanista. E a gente a perdeu, entende? Porque quando a gente começa a adjetivar a educação como humanista, deveria ser entendido como um grande pleonasmo, porque não existe educação que não é humanista. Ela é feita de um ser humano para ser humano. Então, a gente já perdeu. Então, tendo em vista que a gente vai ter que reconquistar essa consciência de educação, eu acho que a função dos espaços de aprendizagem, todos eles, educação básica, ensino superior, educação corporativa, é fazer o que a gente chama lá na Casa Fundamental de alfabetização para as relações. O que a gente está fazendo dentro do contexto da escola é alfabetizar as crianças, apresentar a elas os códigos das relações humanas, permitir que elas se apropriem desses códigos e, a partir deles, elas existirem, né? Então, é isso que a gente faz, assim, em primeira instância. Então, tudo isso que a gente trouxe aqui, o Felipe falou do afeto,
Paulo falou da empatia. Paulo falou também de uma coisa que é muito importante, que a gente vem trabalhando nos processos da escola, que é saber transitar entre contextos, né? E o Paulo trouxe isso no contexto da diversidade. Então, saber transitar entre contextos, saber transitar entre fronteiras e conseguir estar ali, né? E fazer esse presente. Então, isso é muito importante. E do ponto de vista técnico, gente, aqui agora do chão de escola de prática, eu queria dizer que talvez a maior função de educação hoje é a gente, através de processos muito estruturados, de uma consciência metodológica, a gente conseguir rigor acadêmico. Então, isso é possível fazer. Eu consigo rigor acadêmico com outras metodologias. Quando eu trabalho com metodologias mais contemporâneas, em que a gente trabalha todas essas habilidades que a gente está dizendo aqui, eu também consigo rigor acadêmico. Eu vejo todos os dias na minha escola. Então, isso talvez seja um primeiro passo assim, importante. E o segundo é a gente permitir e garantir que as crianças tenham consciência do próprio processo de aprendizagem. As crianças e qualquer pessoa. Eu sei que Marina, por exemplo, trabalha diretamente com os empreendedores, Paulo também lá no Sebrae, né? Acho que essa é a lógica, o Felipe também, essa é a lógica que a gente tem que trazer, né? E é o que a gente vem trabalhando. Então, quando elas percebem, a gente cria contexto para que elas percebem o quanto que elas estão avançando no próprio processo de aprendizagem e que elas tenham consciência das etapas do processo. Então, quando a gente faz isso, o que a gente consegue é que as crianças, os aprendizes todos, né, os sujeitos da aprendizagem, eles têm clareza das etapas do processo e isso resulta em segurança e autonomia. Então, é como a gente estrutura isso na Casa Fundamental. É tão bonito isso, eu quero trazer só uma anedota pedagógica, não tem jeito de eu passar aqui e não contar um caso, tá? A gente recebeu ontem, inclusive, um retorno de uma mãe falando assim, gente, eu tô com meu filho, ele tem 5 anos, vai fazer 6, que ele não quer tomar banho sozinho, não quer. E aí eu tentei de tudo quanto é jeito, e aí eu tive uma ideia de falar assim, vamos desenvolver um projeto, então, com as etapas de como tomar banho? Aí ele falou, claro! Aí ele super animou. Porque a gente faz isso na escola. Eles têm essa consciência de que eu tenho um plano, aí tem a parte de interação, a gente discute, a gente coloca em prática, a gente prototipa, a gente aplica e vê resultado. Então ela mandou para a gente, eu queria que se eu pudesse, eu mostraria aqui o projeto deles de como eu aprendo a tomar banho. Então isso é realidade, né? Isso é cultura estabelecida. Então, essas habilidades que a gente está discutindo aqui, eu não consigo desenvolvê-las em 180 dias de preparatório para nada. São habilidades que eu preciso de anos para que elas se desenvolvam, se consolidam, né? E quanto antes a gente fizer isso, melhor. Eu quero fazer uma provocação só para terminar minha fala, que é, o Paulo falou isso, que a gente vive, está nessa transição entre gerações, né? E hoje nós somos aqui, a nossa geração que está aqui, nós somos pais de crianças que estão em educação básica. E a provocação que eu tenho é, quais são as escolas, em que escolas os filhos de vocês estão estudando, sabe? Porque isso é importante que a gente considere. A gente está aqui discutindo essas habilidades, mas onde que os meus filhos estão estudando? Eles estão estudando em escolas que são parecidas com aquela concepção de educação que eu tive, ou seja, confortável para mim, ou eu de fato estou ali servindo o meu filho com aquilo que de fato ele precisa, sabe? Bom, é isso que eu queria trazer e considerar. Obrigada, Maria Carolina. Ô, Dani, só antes de passar para você, eu preciso aproveitar um gancho aqui que ela trouxe, que assim, preciso falar da Tropos também. Assim, a gente atua aqui com educação empreendedora, a gente se importa muito com as pessoas. E mais do que entregar um bom projeto no dia do Demo Day, mais do que ter números para mostrar, a gente está muito preocupado com o que vai acontecer com aquela pessoa depois que esse projeto se encerra. O que vai acontecer com essa pessoa durante o processo de construção desse projeto? E aí a gente também desenvolveu uma metodologia inovadora justamente para que os empreendedores possam vivenciar essa trajetória empreendedora com muita consciência do que eles sentem, por que eles sentem aquilo, qual que é o tipo de impacto daquilo no negócio, como que o negócio impacta a vida dele. Então, assim, é uma camada realmente, assim, uma metodologia que traz uma camada humana para esse processo empreendedor. E o que a gente observa, né? Que os empreendedores que passam por esse processo e têm esse tipo de acompanhamento,
que eles chegam ao final entendendo que aquilo foi uma experiência e que eles querem levar essas habilidades para outros contextos da vida. Então, nessa linha de história, às vezes o empreendedor fala, eu usei tudo isso que eu aprendi aqui para pensar a minha festa de casamento. Então, é sobre isso, né? É sobre o quanto essas habilidades, elas extrapolam essa ideia de emprego, essa ideia de projeto. Então, que a gente tenha cada vez mais isso, ainda é muito precário, a gente fala muito de educação empreendedora, mas quando a gente vai a fundo, a gente vê muita metodologia de negócio e pouca coisa para desenvolver pessoas, né? Então, essa é uma bandeira mesmo que a gente defende aqui, que a gente se dedica para trazer inovação nesse processo humano, né, que está ali enquanto o empreendedor está entregando o projeto de sucesso, o projeto que vai gerar milhões e milhões de resultados. Então, queria aproveitar esse gancho também para contar que é sobre esta educação, né, que a gente está tentando falar e puxar aqui. Dani, por favor. Bom, vou pegar um comentário aqui que o Paulo fez nos bastidores, antes da gente iniciar ao vivo, que 80 milhões de brasileiros vivem de empreendedorismo hoje, né? É um número muito grande, de muito impacto, mas vale fazer o recorte que nem todo mundo que é empreendedor por escolha, né? Muitas pessoas não se encaixam nas grandes empresas, os trabalhos tradicionais, e não tiveram escolha e estão empreendendo pela sobrevivência mesmo, né? É muito diferente também de simplesmente ser um empreendedor, talvez por vocação, né? Eu sou uma pessoa que me vejo como empreendedora porque a vida me fez assim. E a gente não tem escola, a gente aprende muito na vida prática. E empreender é uma montanha-russa, né? A gente nunca tem a constante, né? A nossa constante é a certeza de sempre estar em mudança e nunca saber tudo. E aí, fazendo essa conexão de educação para empreendedorismo, um movimento que eu tenho feito muito ao longo desses anos é criar a minha rede de mentores. Então, queria convidar as pessoas aqui para pensar quem são as pessoas que têm habilidades que você precisa, habilidades que podem ser complementares. E sim, ser cara de pau e conversar e pedir às pessoas um tempinho, uma hora, um café, né, para conversar e ajudar nessa troca de conhecimento. E mentoria, para mim, é estar com pessoas que trilharam um caminho que eu ainda vou trilhar, né? É dar tempo e acesso, é otimizar o nosso caminho pensando que quais são as pedras que eu não preciso tropeçar, que alguém já sinalizou ali para mim. E estou conversando aqui com várias pessoas que são meus mentores pessoais, meus mentores de carreira, e que eles me fizeram abrir os olhos, né, para oportunidades, olhar de uma maneira diferente da minha, me questionar. Então, para mim, eu queria colocar esse ponto de educação empreendedora, que vai muito além da escola, que soma a vida prática, a vida real, crie a sua rede de mentores e mentores diversos, né? Mapeie quem são as pessoas que têm competências, habilidades e que chegaram onde você quer chegar, que eu acho que esse é algo que traz grande valor para a carreira, para a vida empreendedora. Gente, muito, muito, muito obrigada por esse momento. Eu falo isso em nome de toda a Tropos. Então, obrigada mesmo por virem conversar com a gente, trazerem essas percepções. Assim, foi riquíssimo, foi muito prazeroso estar aqui, ouvindo vocês, ouvindo essas discussões assim que fazem a gente refletir, né? Eu acho que eu fiquei o tempo todo refletindo aqui junto com vocês. Então, de verdade, muito obrigada por tudo isso, né? A gente precisa encerrar, já vou me despedindo aqui de vocês. Agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente, que interagiu com a gente ali no chat e convido as pessoas também para continuarem seguindo o mês da inovação. Vem outros debates com outros temas tão ricos quanto, tão importantes quanto. Então, continuem acompanhando a gente e a gente vai ficando por aqui. Abraço para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço, muito obrigado. Tchau. Grande abraço.